Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais um momento de palavra de vida aqui em nosso canal no YouTube. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a esse tempo de reflexão que o Senhor nosso Deus tem nos dado este rico privilégio. Glória a Deus. Seja Deus louvado aí pela sua vida, seja Deus louvado pela sua casa, seja Deus louvado pela sua preciosa família. Glória a Deus. Oremos ao Senhor para esse momento de palavra de vida. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Lhe agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de entrarmos no lar dos teus filhos e pelos veículos da mídia levar uma palavra de vida, de entendimento, de fé, de motivação, de alegria, de exortação, de disciplina, de bênção, de vitória para a vida da tua igreja, de todos aqueles que com carinho nos acompanham pelo nosso canal aqui no YouTube. Que o Senhor muito os abençoe de uma forma tão rica e tão preciosa neste momento de palavra de vida. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados, aqui a palavra de hoje eu quero transmitir ao coração de vocês. Está no primeiro livro da história dos reis de Israel. Primeiro livro da história dos reis de Israel. Seu capítulo é o capítulo 3. O versículo base será o versículo 5. Eu leio esse versículo que diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor. Olha que glória! Apareceu o Senhor. Ele apareceu a quem? Ele apareceu a Salomão. O texto diz que foi de noite e o texto diz que foi em sonhos. Quando eu me lembro desta expressão em sonhos, eu me lembro de Números capítulo 12, quando o Senhor Deus também apareceu e falou para Miriam, falou para Arão, para Moisés, pois eles estavam falando algo sobre Moisés. O Senhor apareceu e conversou com eles. E o Senhor disse: se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, falarei com ele por meio de sonhos e de visões. Então aqui Deus está aparecendo a Salomão em sonhos. É uma via, né, que a gente pode pegar para entender que esse momento é um momento profético na vida de Salomão. E aí, quando o Senhor se dirige a Salomão, o Senhor disse-lhe assim, disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Pede o que quiseres que te dê. Bom, o contexto desse texto vai tratar do momento em que Salomão assumiu, né, o governo, o trono, o reino, a liderança da casa de Israel. O primeiro rei da casa de Israel, que foi Saul, reinou 40 anos. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 20 e 21. E o segundo rei foi Davi, que também reinou 40 anos. Está em Atos 13, versículo 22. Agora Salomão será o terceiro rei que vai completar esse período de 120 anos, né, de monarquia, saindo da teocracia, entrando na monarquia. Esses três reis fizeram parte da monarquia, porque depois da morte de Salomão,
em meados do ano 930 a.C. Os reinos então serão divididos, ou o reino será dividido por causa do cisma que vai acontecer. Então, o período da monarquia vai terminar e vai iniciar o período do reino dividido. Mas até aqui, nesse momento, Davi está partindo para a eternidade. No capítulo 2, Davi havia convidado Salomão para conversar. No capítulo 1, Salomão foi ungido rei. No capítulo 2, Davi dá as suas últimas instruções a Salomão e menciona para ele: olha, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, o Senhor Deus vai me recolher, você assume o governo, o trono, como Deus tem prometido, você agora é o novo rei. Então esforça-te e ser homem para conduzir, a nação. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, nós vamos encontrar Salomão sentindo um peso muito grande no que tange a responsabilidade que ele tem pela frente em relação à liderança, ao governo, ao trono, né? Tanto que o versículo 3 mostra que Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então, observe que nesse momento de oferta, de sacrifício, de oferecer ao Senhor algo que viesse lhe agradar, que é o versículo 4, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, 1000 holocaustos, sacrificou Salomão naquele altar. Então ele ama o Senhor, ele quer agradar ao Senhor, e ele quer também uma direção do Senhor. O Senhor então aparece a ele aqui no versículo de número 5, e o Senhor simplesmente se direciona a Salomão com esta frase que será aqui o nosso tema desta palavra de vida, porque o que o Senhor colocou para Salomão é algo fora do comum. Deus abriu aqui uma exceção, algo fantástico que a gente só vai ver no Novo Testamento com o Senhor Jesus em alguns casos também. Ele diz: pede o que quiseres que te dê. Deus abre aqui uma exceção, algo fora do comum, porque ele está dando a Salomão o direito de pedir qualquer coisa. Pede o que quiseres. Olha isso. Pede o que quiseres que te dê. Então foi uma oportunidade que Deus deu a Salomão de fazer um pedido que ele quisesse fazer naquele momento. É Deus que está dando. Queria que você pensasse um pouco sobre isso hoje. Se o Senhor aparecer para você hoje, seja em sonhos, seja em visões, ou pelo Espírito do Senhor falando de uma maneira tão clara, tão objetiva, diretiva, bem pessoal, inconfundível, incontestável, ele se direciona a você e faz justamente isso. Ele abre uma oportunidade para você, e a oportunidade é esta, ó: pede o que quiseres que te dê. A questão então aqui é, se Deus te desse esta oportunidade, vivendo o que você está vivendo, passando o que você está passando, enfrentando o que você está enfrentando, o que você pediria ao Senhor? Você iria direto no problema, na espinha dorsal do seu problema para resolver tudo? Você pediria realmente aquilo que você precisa para o momento, ou algo que você precisa para a vida? Isso é muito interessante, né? O Salomão, quando teve essa oportunidade, ele responde no versículo 6, disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração,
perante a tua face e guardastes esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Então veja, ele tem uma percepção da sua estrutura diante de tamanha responsabilidade. Ele percebe que as suas qualificações humanas, pessoais, são poucas, pequenas, inadequadas para tamanha responsabilidade diante daquilo que está lhe imposto naquele exato momento. No verso de número 8, teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, aí ele faz esse pedido, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu servo, aliás, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E aí a Bíblia diz que esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, e Salomão pediu esta coisa. Então ele pediu um coração entendido. O que ele pediu? Um coração entendido. Ok. Verso 11, disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti, ponto 1, riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, que é o ponto 2, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão entendido que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. Bom, não vamos aqui ser extensivo ao contexto, nem um contexto amplo para onde isso vai levar também, porque tem outros caminhos que a gente pode trilhar, mas ficaremos que essa questão da oportunidade, se Deus pedir para mim, para você, se Ele olhar para mim, para você e falar, pede o que quiseres que se te dê, qual seria então o nosso pedido? Salomão pediu um coração entendido. Qual seria o seu pedido? Vamos inverter isso também, vamos inverter. Se o Senhor aparecesse a nós, você teria coragem de falar para o Senhor assim, Senhor, pede o que o Senhor quiser que eu te darei. Imagine, inverta isso. Senhor, pede o que o Senhor quiser, eu, teu servo, lhe darei. Teria coragem de inverter o pedido? Ao contrário de Deus te dar a oportunidade de você pedir para Ele, aí você dá a Deus a oportunidade de Deus te pedir alguma coisa, você fala, eu vou te dar. Imagine só, quantas coisas, né, o Senhor poderia pedir a mim, pedir a você. E estaríamos dispostos a dar a Deus se Ele pedisse? É algo para se pensar. Mas eu queria concluir esta palavra de vida ao seu coração lhe dizendo que o nosso Deus é um Deus muito bom, maravilhoso, gracioso, misericordioso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, nós sabemos disso. E Deus nos dá algumas oportunidades, e nós precisamos aproveitar estas oportunidades. Mas aproveitar essas oportunidades com sabedoria, com humildade, com simplicidade, com inteireza de coração. Quando Deus nos dá a chance de pedir alguma coisa, como Ele disse a Salomão, pede o que quiseres que te dê, você tem que ter muita sabedoria para pedir. Então, peça um coração entendido. Se não tem sabedoria, como disse o nosso irmão Tiago, ele recomenda na hora, peça a Deus que dará a essa sabedoria deliberadamente, ou seja, não vai cobrar por isso, gratuitamente. Peça um coração entendido, peça sabedoria, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor inteligência. Por quê?
Porque Deus pode dar a você algo que não deu a ninguém. Deus pode te dar um projeto, Deus pode te dar uma empresa, Deus pode te dar uma estratégia, Deus pode te dar uma marca, Deus pode te dar um nome, mas isso precisa, na verdade, ser carregado de um coração sincero, humilde, na presença do Senhor, para não se envaidecer, para não ficar soberbo, para não esquecer do Senhor depois de ter recebido aquilo que Deus lhe deu. Temor ao Senhor é a base. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então é a base que vai fundamentar o sucesso do amanhã. Saiba pedir, peça um coração entendido, peça sabedoria, peça inteligência, e Deus lhe dará estratégia, projetos, Deus lhe dará sonhos, Deus lhe dará nomes, marcas, Deus lhe dará algo grande, profícuo, próspero, que vai mudar a história da sua vida. Porém, entenda, peça com sabedoria. Salomão teve a oportunidade de pedir riquezas, vida longa, vitória sobre os inimigos, glória, poder, mil e uma coisas ele teve a oportunidade. Deus deu para ele a oportunidade. Pede, eu vou te dar. E ele simplesmente pede um coração entendido. Por causa desse pedido, ele recebeu além do que pediu. E Deus fez algo extraordinário por meio da sua vida, enquanto a sua vida esteve diante da vontade de Deus. Por isso que o sábio disse: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus os abençoe, esta é a palavra de vida de hoje. Que Deus muito te abençoe com sabedoria, com paz e com prosperidade nesta oportunidade. Deus abençoe e até a próxima.